Olá, eu sou o Thiago Paixão E eu sou o Marcelo Saldanha. e esse é o episódio 01 do podcast IBE Brasil e hoje vamos falar sobre redes comunitárias. E aí, Saldanha, o Instituto Bem-Estar Brasil, né, ele já tem mais de 10 anos de atuação e trabalhando com redes comunitárias, né? E a gente tem uma experiência, o movimento de redes comunitárias vem acontecendo já há algum tempo, é um movimento que vem crescendo com o passar do tempo, mas é uma coisa que ainda não está muito bem difundida, né? Qual seria, assim, sei lá, a sua interpretação, a sua definição de rede comunitária, Saldanha? Bacana, Thiago. O grande X de redes comunitárias, né, se a gente for olhar lá para trás, a gente tem que entender que esses movimentos eles foram correndo realmente de forma muito, vamos dizer assim, bem pequeno, né, um movimento bem pequeno, porque na época tudo era muito caro, né? Essas redes basicamente elas nasceram de acesso sem fio, né? Era tudo wireless. E os equipamentos naquela época, você bota aí de 2007 para trás, ou até 2007, era tudo muito caro. Mas sem dizer que o próprio link também naquela época era muito caro. Então tudo começou como um experimento. Eu me recordo, na época que o Instituto começou a atuar com redes comunitárias, a gente chegou a fazer pesquisa para ver se tinha outras pessoas fazendo isso no Brasil, ou até mesmo no mundo e tal, e a gente não conseguia achar esse tipo de informação. Então a gente viu que aquilo ali era uma coisa até meio isolada que a gente estava testando. É, e do contexto do experimento, né, do que seria você criar um bem comum para poder compartilhar sinal de internet, mesmo sendo é, toda naquela época, né, tudo muito caro, a gente conseguiu mobilizar uma parte da iniciativa privada, fizemos várias reuniões com associações de moradores, né, e com isso a gente foi conseguindo montar os pilotos. O que de fato a gente percebeu naquela época é que a gente precisava experimentar modelos, porque não tinha referência, né? Uhum. Era inovação não só social, mas também no contexto de autogestão de bem comum, né, com base tecnológica, né? Que é uma mudança Então, de paradigma muito grande, né? Porque as pessoas estão acostumadas com um modelo de mercado, né? De consumo, onde exato. existe uma relação ali de cliente, consumidor e empresa prestadora de serviço. Quando a gente propõe uma alternativa a isso, com autogestão, comunitário, uma Sem infraestrutura de fins bem comum, lucrativos, sem né? fins lucrativos, às vezes é muito difícil de algumas pessoas que ainda estão inseridas no modelo tradicional de mercado compreender que isso é possível, né? Que uma autogestão comunitária da internet é possível atender populações, comunidades que muitas vezes nem o próprio mercado tem interesse. Às vezes a população tem, eles têm a necessidade, tem até a possibilidade de pagar pelo serviço, mas às vezes não há interesse comercial para atender essas populações, né? O que você está falando, Thiago, o engraçado é o seguinte, se a gente tivesse pensado nesse contexto, apesar de ser uma realidade, né, a internet ela nasceu, e vou falar no Brasil, mas no resto do mundo também, mas no contexto brasileiro, ela nasceu como um produto de consumo. Ela, tudo bem que ela iniciou ali na academia, né, aquela coisa de trocas, né, de informações entre os sistemas acadêmicos, mas quando ela nasceu de fato, ela já nasceu como um modelo de negócio a ser explorado comercialmente. E isso fixou na cabeça das pessoas. E o engraçado é que, como o serviço estava iniciando, você não consegue universalizar, né, quando o serviço simplesmente está colocado, está posto, né, como um serviço privado, que é o caso da internet, ela demorou muito tempo para poder conseguir atingir um nível assim que pudesse ser dito como o início da massificação. E por que eu estou falando isso, né?
porque até hoje no Brasil, 50% dos domicílios brasileiros não têm acesso à banda larga fixa. E a telefonia e a internet móvel, ela atende através de modelos de negócio extremamente predatórios e que por muitas vezes gera até um outro nível de exclusão, né? Porque você tem ali a exclusão econômica, né? Socioeconômica. É uma internet para ricos e outra para pobres, né? Então, nós temos esse problema de fato no contexto histórico, né, de redes comunitárias. E lá no início, os nossos maiores desafios, a gente focou, né, quando a gente começou com redes comunitárias, era na questão técnica de como capacitar, né, e principalmente na questão de infraestrutura. Então, os primeiros experimentos das redes comunitárias, ela vem em cima de custos e formação, né? Depois, lá em 2013, que a gente viu que o maior problema, no final das contas, era esse contexto da autogestão e essa mentalidade, né, vamos dizer assim, essa cultura de que a internet era um serviço meramente de consumo e não um direito. Né? Então, sim, rapaz, nós tivemos uma caminhada árdua para poder chegar a esses entendimentos que a gente tem hoje do conceito de redes comunitárias, quais são as barreiras, os desafios, né? Tivemos questões depois que a gente teve que enfrentar também, até antes dessa questão cultural, a barreira regulatória. Na época a gente começou, praticamente começamos como desobedientes civis, né? Né? Criminosos que estavam Para não dizer compartilhando. criminosos, né? Criminosos que estavam compartilhando conhecimento, compartilhando, né, acesso. Que loucura, né? Sim, sim. A sorte nossa é que lá no início mesmo, em 2009, a gente fez uma provocação na Anatel, né, por conta da resolução 506 de 2008, que é uma resolução que era uma pérola, né, dentro da Anatel, que dava a dispensa de autorização de serviço para serviços Wi-Fi e para provimento de acesso à internet para determinados grupos de usuário. Como a gente estava trabalhando com associações, a interpretação que a gente teve é que a gente poderia fazer o provimento. A gente fez essa provocação na agência, né? Eles, inclusive, tinham um ato regulatório que eles permitiam prefeituras fazerem a mesma coisa, e a gente teve uma resposta da Anatel que, se fôssemos, né, uma entidade sem fins lucrativos, o serviço não fosse cobrado, né, como uma coisa comercial e utilizasse as regras técnicas, né, que estavam postas lá na resolução 506, o provimento poderia ser feito. É lógico que depois disso a gente teve mais uma penca de problemas, porque uma outra área da Anatel de fiscalização não tinha esse entendimento, então ficou uma insegurança, ficou uma regulação com uma insegurança, né? Para poder se fazer esse tipo de provimento. A gente fazia porque a gente tinha esse protocolo da Anatel lá dizendo que podia. Mas para poder você estimular, né, e fazer com que outras comunidades, de forma autônoma, né, pudessem criar suas próprias redes, a gente não podia fazer isso nesse cenário, né, de insegurança que pudesse causar multa e até prisão. É. E assim, para que quem nunca teve contato com redes comunitárias, né? Só para quem está ouvindo esse podcast entender, né, o que é uma rede comunitária na prática. É, Perfeito. vamos fazer uma analogia aqui, né? A internet, ela é feita com, ela é exatamente como uma teia de aranha, né? Tem vários pontos conectados, e ela é formada por esses pontos conectados espalhados por todo o globo. Só que cada ponto também é uma pequena rede ali local acontecendo, né? Exato. E é uma infraestrutura. E a rede comunitária, ela é nada mais do que uma comunidade, ela formar sua própria infraestrutura, né, de rede, que pode funcionar tanto como um ponto conectado à internet, né, provendo acesso para todos os moradores, como se houver alguma dificuldade técnica ou for uma decisão, também pode ser uma infraestrutura de rede sem acesso à internet, né, com uma Sim. intranet, né. Uhum. E dentro de uma rede comunitária, tanto a que funciona como intranet, como a conectada na internet, ela pode também ter serviços locais, né, são serviços digitais
como aplicativos de mensagem, de streaming de vídeo, de áudio, uma web rádio, um portal comunitário, né? E com a possibilidade de uso de software livre para isso, tudo isso pode ser implementado praticamente com custo zero, né? O custo é dos equipamentos, né? Que a comunidade pode faz a gestão, né? E pode fazer pode ser também tem alguns modelos para a gente conseguir financiar e manter sustentável essa rede, né? Isso, E aí, Saldanha, eu queria talvez a gente que é a dúvida de todo mundo, né, todo mundo quando pergunta pra gente: tá bom, eu quero ter uma rede comunitária na minha comunidade". Eh, Aí mas a dúvida é: como eu financio isso, né? perfeito. Na verdade, o financiamento ele é uma parte posterior, né? Uma etapa posterior. A princípio, o que vale entender é que, tecnicamente, uma rede comunitária, como infraestrutura, ela não difere muito de um pequeno provedor local, né? Você vai usar lá as tecnologias, Uhum, geralmente para redes comunitárias, ela se inicia com equipamentos de Wi-Fi, né? Esses que não geralmente esses que a gente compra assim, no mercado e bota em casa, porque ele precisa ter uma potênciazinha, né? Uma qualidade melhor para poder atender nessa demanda de um acesso compartilhado. Mas no contexto técnico, ela não difere muito disso. E, logicamente, a comunidade se apropriar desse conhecimento técnico é também um processo que tem que ser feito para poder se conseguir montar a rede comunitária. Mas antes disso, tem que existir, não só na comunidade, uma demanda pelo acesso, então, ou seja, tem que haver uma mobilização e um entendimento coletivo, né, da relevância de se ter esse acesso, né? Então, esse é o primeiro ponto de partida. E o segundo é, de fato, esse coletivo se organizar para poder dar os próximos passos, que aí sim buscar, né, o conhecimento para poder ter essa formação e entender dentro dos contextos técnicos, legais e regulatórios e sociais, né, e sociais e administrativos, a gente pode colocar sustentabilidade, né, administração da rede, tudo isso como uma parte do conhecimento que ele tem que adquirir para poder fazer a gestão dessa rede comunitária, né, que pode ser de forma orgânica, não institucionalizada, ou através de uma associação, né, uma entidade organizativa local. E a partir do momento que esse processo de mobilização de conhecimento e de formação aconteceu, aí sim existe, né, uma etapa para você poder captar os recursos. De fato, uma das maiores dificuldades de redes comunitárias, e essa também são as características que diferem um provedor comercial para um provedor sem fins lucrativos, auto-organizado por um coletivo, é esse investimento inicial. Porque é lógico que você pode começar a rede só na rua, né? Mas a própria rede, para poder ela ter um ponto de equilíbrio econômico, você precisa ter uma determinada escala para poder o fluxo econômico que estiver gerando ali ter recursos suficientes para poder pagar, se quiser ter acesso à internet, o link de internet, se tiver um tech comunitário, isso logicamente vai ter que ter, porque equipamentos dão problema, né? Então teria que ter, né, algum recurso para poder pagar, né, esse técnico comunitário, que geralmente a recomendação é que ele seja da comunidade, né? exato. E também ter um fundo para poder garantir não só a expansão da rede, mas cobrir também algumas despesas extras, tipo equipamento que queimou, né, ou então algum gasto excepcional que tenha aparecido. E aí, para você conseguir esse dinheiro, não tem fórmula mágica. Ou você vai ter que captar ele na iniciativa privada, através de editais, ou com empresas de responsabilidade social, ou a famosa, a boa e velha vaquinha, que hoje, logicamente, nós temos aí algum benefício pela própria internet, que é você fazer vaquinhas online, né? Então, e logicamente a comunidade se organizar localmente para fazer eventos, né? Tentar angariar, fazer rifa, né? Angariar recursos para poder fazer aquele investimento inicial. E com isso, a diferença é, num provedor comercial, às vezes ele vai no banco, faz um empréstimo, assume risco, porque lá no final ele está perseguindo aquilo que toda empresa persegue, que é o lucro.
Para você chegar numa comunidade e falar que ela precisa assumir uma responsabilidade de um empréstimo e assumir esse risco, é complicado, entendeu? Não é uma coisa fácil. Então, esse é um dos primeiros aspectos assim, que a gente poderia abordar das questões que envolvem redes comunitárias. Exato. Assim, nesse contexto todo, né, o Instituto, ele tem qual seria o papel do Instituto, né? A gente tem como missão fomentar redes comunitárias, tanto em formação como no apoio dessas comunidades com suporte complementar. O Instituto tem um papel muito forte, né? Um histórico. Aí o Saldanha é um dos maiores especialistas do Brasil aí em regulação, né, de redes comunitárias, como ativista. O Instituto ajudou já a vários ajustes, né, de regulação na Anatel para o reconhecimento de redes comunitárias. Eu acho que você podia citar isso, Saldanha. Quais foram o histórico do Instituto, né? Digamos, os pontos de regulação que o Instituto contribuiu assim para a alteração, para justamente fomentar as redes comunitárias. É engraçado, né? Vai, tem que voltar lá atrás outra vez, na época que a gente provocou a Anatel e teve aquele protocolo, né? Aquele debate, na verdade, ele ficou latente, né? Ficou ali gritando porque a insegurança regulatória ainda existia todo um problema também em torno da política de cidades digitais, né? Que tem a ver também com políticas de acesso. Então a insegurança não era só também para as organizações que queriam fazer redes comunitárias, mas também para as prefeituras. E aí, com isso, né, e através também do entendimento nosso com outras entidades dos movimentos sociais que começaram a batalhar por essa questão da banda larga, né, do acesso universal à banda larga, que inclusive, né, foi de onde nasceu a campanha Banda Larga é um Direito Seu. No contexto histórico, foi o primeiro movimento social em torno, né, de defesa da universalização do acesso à internet, né, mesmo com todo o debate em torno do Marco Civil, que também começou lá desde 2009, né, com a AI-5 digital. Mas, para voltar para a questão regulatória, a gente iniciou uma discussão com o Ministério das Comunicações e com a Anatel em relação a essa insegurança regulatória, e a gente pontuou, olha, a gente precisa acabar com isso para poder resolver não só o problema de cidades digitais, porque os municípios também estavam começando a abrir o Wi-Fi nas praças, em pontos públicos, né, e acesso mais ampliado, e isso estava gerando problemas. Né? As próprias teles, eu cheguei a ler algumas matérias que as teles iam judicializar cidades digitais na época. Né? Então ficou esse problemão. Então, de 2010 até 2013, foi uma série de debates e de construção junto ao governo federal e junto, logicamente, também à Anatel, para poder haver um regulamento que pacificasse esse tema. E aí, de fato, em 2013, foi E criada a isso foi assim, regulamentação, foi uma grande alterada, né, vitória, a né, para o movimento de regulamentação software de um tipo de tanto também de licença, que é o software livre, serviço né, mas limitado quer dizer, privado, no movimento de redes onde comunitárias. dizia que tanto prefeituras Porque isso e descriminalizou o entidades sem fins movimento, né? lucrativos Porque, de poderiam certa fazer forma, movimento de acesso à internet, ainda com algumas as redes comunitárias restrições, ainda não eram mas estava liberado regulamentadas lá, entendeu? e em alguns casos, as Fala. comunidades podiam ter problema, né? Por não estar asseguradas dentro da regulação, né? Sim.
Sim, a lei estava bem clara ali, né? Apesar da insegurança regulatória, ou seja, ainda existia ali uma dubiedade, né? Se podia, se não podia, mas se você vê o histórico na justiça, tudo bem que o histórico da justiça também, na jurisprudência lá e nos casos que aconteceram, geralmente era o caso do provedor comercial clandestino, pequeno provedor comercial clandestino. Isso também era um problema, né? Porque você não tinha, de fato, um ambiente competitivo para poder estimular, né, o mercado no sentido de haver mais competição. Então tinha esse problema, né? E aí o que acontece? Redes comunitárias, na verdade, eu fiquei sabendo de muito poucos casos que de fato levaram a uma judicialização. Teve um caso emblemático de 3 rapazes no Piauí, que foi um caso até que repercutiu hiper negativamente para a Anatel, porque realmente os meninos estavam só compartilhando acesso à internet entre um grupo e a matéria é, esmiuçou ali que a Anatel estava botando mó terror nos 3, né? E até um advogado pro bono entrou para defender os caras e tal, e parece que não deu em nada. E um outro caso que eu não sei se teve repercussão ou não, mas deve ter tido uma repercussão negativa, eu não acompanhei o desfecho, foi uma em Diamantina, se eu não me engano, que era também uma iniciativa comunitária, mas ela não tinha uma associação. Então a Anatel foi lá também e deu uma chamada lá e parece que teve pelo menos processo administrativo, ou seja, pagou multa. Né? Então esse caminhar, né, para poder descriminalizar redes comunitárias, apesar da gente ter conseguido isso em 2013, a dispensa da autorização, que é o que estava na resolução 506, ainda não tinha sido resolvido. Ou seja, a possibilidade de qualquer um poder compartilhar o sinal de internet, até com essa finalidade, sem ser fins lucrativos, ela não estava resolvida. Então, de 2013 até 2017, ainda continuou o debate com a Anatel, e aí só em 2017, né, que a Anatel editou uma nova resolução, que é a 680, né, de 2017, criando de fato essa figura da dispensa de autorização. E isso resolveu o problema não só de redes comunitárias, como também dos provedores E por comerciais mais clandestinos. que não tivesse Né? E isso muitos foi um boom casos, né, para de poder ter um pessoas que aumento, né, da tiveram quantidade de provedores, né, algum lá na problema na lista justiça, de criava uma prestadores de serviço da insegurança, né? Anatel. Você vai ver que de Muitas 2013 pessoas, até muitas comunidades tinham 2017, que de fazer isso 2017 em escondido, não podia diante, divulgar o esses projeto, números foram captar exponenciais, recursos, assim, porque era uma né, questão como que não estava provedores. muito bem claro na lei, toda a questão regulatória. Então, com essa segurança, né, regulatória, Sim. permitiu também que agora redes comunitárias tenham mais visibilidade e permita que mais pessoas tenham e mais comunidades tenham interesse em implementar as redes comunitárias, já que ele passa uma segurança de que Sim. não vão ter problemas legais no futuro, né? Sim, na verdade, se você for analisar direitinho, né, é, é, apesar, né, de terem poucas judicializações, mas teve uma coisa que a Anatel fez muito bem, com maestria. Ela conseguiu incutir na mente da sociedade inteira que prestar serviço de telecomunicações era crime, que você podia pegar cadeia. Então, toda vez que a gente falava, né, desde 2007, porque a gente fez a gente fez caravanas, Thiago. A gente viajou para muitos lugares falando sobre redes comunitárias, e uma coisa que nunca deixou de ser dita, né, quando a gente falava sobre redes comunitárias, era essa questão da criminalização. Né? Então, mesmo com o advento da licença de 2013, qual era o problema? Aí a gente começou a enfrentar outros desafios, né? Foram aparecendo outras barreiras, que Uhum. era a barreira do conhecimento, da burocracia, né? Então, para você registrar uma licença na Anatel, apesar de estar regulamentado, a burocracia, cara, era uma coisa gigantesca.
né? E isso para comunidades que não estão, né, acostumadas com isso era um impeditivo grande. Tanto é que, mesmo com o advento da licença, até 2017, nenhuma rede, com exceção do Instituto Bem-Estar Brasil, que realmente a gente aproveitou a onda e tirou a licença, Exato. Agora, partindo não um tinha pouquinho mais nenhuma para outra as rede questões mais comunitária técnicas, né? ou nenhum O que, outro que eu tipo de preciso de rede com essa fato, finalidade, né, né, sem fins investir para lucrativos, montar uma rede né, comunitária? com características, né, dessa O licença de conceito em SLP, si, né, de rede que tenham comunitária tirado a é licença que uma no comunidade país. possa lhe E compartilhar, realmente, um problema, né? usufruir e fazer gestão sua própria infraestrutura, né? Existe muitos tipos de equipamentos, de tecnologias para isso, existem muitos modelos de gestão. O Instituto ele tem um modelo que ele é flexível, mas é pautado principalmente em modelo associativista, né? E com isso a autogestão da comunidade acontece naturalmente. Agora, como de fato, quais são a dúvida de muita gente quando pergunta de rede comunitária, mas por onde vem essa internet? Né? E a gente pode talvez citar aqui um pouquinho de algumas Sim. tecnologias que a gente utiliza em redes comunitárias, né, para viabilizar essa instalação. Perfeito. No contexto da infraestrutura, é só a gente fazer a seguinte comparação. Uhum. Aquele radinho que você tem, o roteadorzinho que você tem dentro de casa, é basicamente essa mesma tecnologia que a gente vai utilizar para O poder radinho esse que você diz é sinal o que ser geralmente expandido, quando né, você e contrata a difundido internet, na comunidade. uma internet Só que comercial é os rádios que a o gente vai roteador utilizar são que é rádios com uma fornecido pelo potência maior, provedor, né? né? Evidentemente, existe também a questão da antena, né? O radinho dentro de casa, ele tem aquele anteninha que parece um palitinho, né? Ele diz o roteador. É um roteador Wi-Fi. Isso, que é aquele roteadorzinho que você tem dentro de casa para poder acessar celular, ligar na televisão, né, e tal. A tecnologia que a gente usa na rede comunitária, ela é a Que é mesma, aquela só que anteninha, os rádios eles geralmente é são aquela anteninha mais que tem no próprio roteador, possantes, têm né? Que mais ela é potência, ou compridinha, seja, o né? sinal Ela dele pega consegue chegar mais longe, praticamente né? 360 graus E o tipo de antena, o geralmente espectro ali em também, a gente volta utiliza do ela, que é o que a roteador, gente né? chama de antena setorial. Agora, A que você tem dentro de casa, a ela diferença para gera o sinal em setorial é que a 360 setorial graus. ela A que a gente direciona coloca para um setor. Geralmente é de 90 de graus, palitinho. é de 120 graus, que para poder com que toda a potência seja direcionada para uma direção, em vez de ser diluída em 360 graus, Exato, né? ele Porque joga o sinal para todos os lados, exato. 120 graus, sim, sim. Exato, até porque também tem a questão de interferência, né? Quem já não teve, né, problema, lembrando da televisão, por exemplo, né, que você tinha interferência no sinal da TV, que tinha que dar ali a mexida na antena e tal. No rádio é mais ou menos isso. Se você tá com o sinal aberto para qualquer lado, você pode pegar interferência também de qualquer lado. Então as setoriais, elas também vêm com essa, vamos dizer assim, característica para você poder não só ter mais força no sinal, mas também ter menos influência negativa de interferência de outros sinais, porque o Wi-Fi é uma frequência, né? Essas frequências que a gente usa nesses rádios, elas são liberadas, né? Todo mundo pode usar, né? Então, tecnicamente falando, são rádios com mais potência. Essas antenas que têm essa característica de serem mais direcionais, setoriais, né? Elas pegam até um determinado ângulo, né? E por trás desses rádios, geralmente vem um equipamentozinho, que é o que a gente chama de roteador de borda, que ele faz também de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais, não vou falar complexa para não meter medo, né? Mas ele vem com muito mais recursos, né?
técnicos e tecnológicos para você fazer o gerenciamento da sua rede. Por exemplo, em casa, quando você abre o Wi-Fi, todo mundo tem que entrar lá, você tem que cadastrar a senha, né? As pessoas têm que se conectar, digitar aquela senha. Esse roteador de borda numa rede comunitária, ele faz mais ou menos esse controle. Só que ele permite, né, que você cadastre os usuários que vão ter acesso a essa rede, que é um Criar perfis de perfis, né? Você velocidade, pode, exato. depender. A gestão da rede ela é feita pela própria comunidade em acordo Sim. comum, né? E se tá decidido, por exemplo, que todo acesso é liberado, ótimo. Ah, não, o acesso é liberado em tais horários, eles vão lá e configura. Ah, não, ó, a gente quer bloquear alguns tipos de sites que não são adequados aqui, por exemplo, para o público Uhum. da comunidade. Eles Sim. podem bloquear. Enfim, toda a gestão é feita nesse equipamento, né, que consegue, onde você cadastra os usuários, cria os perfis, faz os roteamentos da rede, da onde o sinal está vindo, para que antena vai, para que porta que vai sair. E esse equipamento, ele pode ser tanto um computador com essa finalidade, né, como pode ser um equipamento Sim. específico para isso, né. E só para poder fechar, né, essa infraestrutura ela é autônoma, ela vai funcionar só com esses equipamentos que estiverem ali, mas se a comunidade quiser realmente ter o acesso à internet, ou seja, não usar essa rede local só para serviços locais, porque isso também é possível, né? Já que a infraestrutura vai estar funcionando, aí sim ela precisa fazer a aquisição de um link com algum outro provedor para poder interligar na rede dela. E aí fala, poxa, eu vou ter que comprar outro link? Porque assim é feita a internet, né? São redes se interconectando Uhum. com outras redes, e isso é que faz essa diversidade, né, de informação e conhecimento que a gente tem. A partir do momento que você liga a sua rede comunitária na internet, ela passa a ser uma parte viva, rica, não só, né, para poder ter acesso à informação, mas também de produzir informação, né? E isso com Uhum. soberania daquilo que está acontecendo ali dentro, né? Você passa a ter controle de fato sobre como é que a sua rede funciona. E não tem ninguém ditando essas regras, é você que define coletivamente, democraticamente, as regras de como é que sua rede vai funcionar. Você tocou num ponto que é dúvida de muita gente, né? Como minha rede comunitária está conectada na internet, né? E aí, quando você diz, não, você tem que contratar o link. Aí fala, qual a diferença de eu instalar um link na minha casa ou estar conectado numa rede comunitária, né? Há uma grande diferença aí, né? Em questão de custos, benefícios e da questão de Exato. gestão também, né? Porque quando você contrata um link de internet na sua casa, quem tá fazendo a gestão da rede e é uma rede privada é o provedor que está te fornecendo o link, né? Ele tem a sua própria rede privada e ele te conecta na rede dele para te dar Sim. acesso à internet. Agora, numa rede comunitária, é uma rede comum, né, com a autogestão, e só que você precisa ter um ponto de saída. E para isso você contrata um link. Só que qual a diferença do link que você contrata direto para sua casa como usuário final e esse link para a rede comunitária? Esse link para a rede comunitária é um link que a gente chama de full duplex, né? Ele tem todo link de internet, ele tem um upload e um download, né? É onde onde os dados estão fluindo na direção de saída da rede e de entrada da rede. Basicamente, assim, em miúdos, é quando você está baixando um vídeo, né, uma mensagem do WhatsApp, assistindo qualquer coisa, você está usando o download, você está baixando o conteúdo para seu dispositivo, seu celular, para seu computador. Aí quando você vai mandar, por exemplo, um videozinho que você fez no WhatsApp para alguém, vai fazer o upload de um arquivo na nuvem, você está usando o upload, né? E geralmente nos serviços de provedores comerciais, isso é desbalanceado. Você só tem, apesar você ter um download lá, por exemplo, lá de 50 mega, dificilmente você vai ter 50 mega também de upload, né? Já num link full duplex, que é usado numa rede comunitária, isso tem que ser pareado igualmente, né? Tanto o download como o upload tem um valor, se não igual, Sim. muito próximo.
E também pela qualidade do serviço, né? Eles geralmente te garantem o link 99%, porque completo, né? essa é a diferença, na 99%, 24, verdade. suporte Uhum. 24/7. É. Aí você pergunta, qual a diferença de eu contratar um ou outro? Geralmente esses links são comerciais, você consegue contratar geralmente mais megas do que você contrataria para sua casa. Só que a partir do momento que você contrata esse valor, entre aspas, a granel, o valor por mega sai mais barato. E com isso diluído com pagamento coletivo ali, financiado por todos da comunidade, sai muito mais barato e com muito mais qualidade do que você contratar individualmente com um provedor comercial que atende Sim, domesticamente. Né? Esse é o grande benefício da rede comunitária. E aí todo o custo de gestão, todo o custo e todos os benefícios da gestão fica por conta da própria sim. comunidade. Na Né? verdade, essa coisa do link for duplex, a gente estava analisando, Thiago, existem outros benefícios que a gente não enxerga, porque quando você compra um link como usuário final, que é o que eles chamam, né, de banda larga, aquilo ali é uma internet compartilhada. As regras da Anatel, por exemplo, em relação a esse serviço, e isso só para as grandes operadoras, ela diz o seguinte: olha, a operadora ela só tem a obrigação de garantir velocidade mínima de 50%. Né? Então, ou seja, não pode, a sua velocidade pode chegar até 50% daquilo que você está contratando, que para a Anatel está de boa. Né? No Link Full Duplex, ele tem que te dar garantia lá nos contratos, geralmente é 98%, 99%, né, da velocidade contratada. Então, ou seja, Uhum. você tem um ganho de performance aí que não é pouca coisa. Para além disso, tem realmente essa relação do upload. Upload, geralmente, os provedores, quando não limitam a banda de upload a 10% do download que você contratou, então, ou seja, se eu tenho 100 MB de download, seu upload é 10. Né? Quando não é isso, ele chega lá no contratinho deles, e isso também está contra a lei, e fala o seguinte: olha, tudo bem, seu upload é a mesma velocidade de download, mas você não pode ter nenhum tipo de serviço de subida de informação, ou seja, não posso montar um servidor de e-mail, não posso montar um servidor web, não posso montar VPN, não posso fazer nenhum tipo de serviço aonde o que eu estiver subindo para a rede possa ser caracterizado como um fluxo muito alto de transferência de dados, entendeu? Então, essa questão do link, ele é importante. E aí, outro ponto que você falou assim, que é relevantíssimo, é o seguinte: eu compro lá 10 megas, R$ 80. Né? Beleza, 10 megas dá para mim. Você vai comprar um de 100 megas, ele vai estar tipo R$ 110. Você vai comprar um de 300 megas, vai estar R$ 200. Só que, logicamente, que ele vai encarecendo desproporcional. Mas, às vezes, o usuário, Uhum. ele não vai ter grana ou não vai ter condições de pagar uma velocidade muito mais alta, ele sozinho. Então, o que, que ele faz? Ele contrata um link maior e isso diluído. Vamos fazer uma conta bem básica, né? Você dilui isso para 10 pessoas. E aí tem uma coisa na internet que é interessante, é que nem todo mundo está acessando a internet ao mesmo tempo e nem todo mundo está consumindo a sua banda toda ao mesmo tempo. Então, você pagando 1/10 do valor, em algum momento você pode ter uma velocidade de 300 megas, entendeu? Então, essa é a vantagem de você fazer o compartilhamento do acesso à internet. Porque quanto mais link você compra, mais barato ele fica, né? E aí é da gestão que você vai fazer, da quantidade de pessoas que vai participar desse compartilhamento, você pode ter velocidades de internet, até mesmo individuais, que são muito mais baratas do que se você fosse contratar ela sozinha. E tem um ponto também, que é do modus operandi dos provedores comerciais, que é assim, ele te limita no valor que você contratou, ou seja, o máximo que você consegue ter, se você contratou 10 mega, é o máximo que você vai Exato. conseguir ter. Mas muitas vezes eles não garantem que você vai ter É os 100% do tempo esse 50% que é valor, o mínimo. né? Ou sim, exato. E ainda tem um problema. Não, e esse é um modus operandi do mercado. Numa rede comunitária, você pode ter uma lógica que é É inverso. totalmente invertida. Você, na verdade, se você tem lá, por exemplo, disponível no provedor comunitário 100 mega,
né? Cada pessoa lá tá usando 1 mega. Você vai ter, e tem lá, por exemplo, 50 pessoas utilizando, significa que vai ter mega Aham. sobrando. Por que não deixar. Se você já tá pagando, o provedor já tá pagando por esse link. No momento que a pessoa que tiver excedente de banda, disponibilizar isso para quem tá utilizando Mas naquele momento. esta é a Então a lógica. pessoa pode até receber mais, inclusive, do que o esperado. Ela vai ter garantido, ao contrário das redes dos provedores comerciais, ela vai ter garantido a quantidade mínima de megas que foi acordado, e em momentos que há excedente, ela vai ter mais ainda. Né? É uma lógica É a lógica inversa. que É a lógica justamente inversa. inversa Sim, dos porque provedores se o comerciais. objetivo não é o lucro, né? Se o provedor comunitário, o objetivo dele não é ter lucro, e sim, né, a qualidade do serviço e o benefício, né, que os usuários vão estar usufruindo, e que essa decisão é coletiva, não existe o porquê você limitar, né, um aumento de velocidade a partir do momento que aquele link está excedente. Né? Então, a lógica é exatamente essa. Você ganha mais até do que o próprio custo que você está pagando daquele benefício em determinados momentos. E aí vale a pena também, Tiago, que eu esqueci de falar, que é um ponto importantíssimo para poder diferenciar a internet que você compra como usuário para o internet full duplex, é que no internet, quando você compra como usuário, ele limita a quantidade de conexões simultâneas. Eu não vou entrar no contexto técnico, mas chega em um determinado momento, se você pegar um link comum de usuário e sair compartilhando ele para um monte de gente, a performance cai. Você não consegue mais atingir uma quantidade de link individual proporcional ao que você tem contratado, entendeu? Então, é um Esse é um ponto ponto importante. importantíssimo, porque tem gente, às vezes, que vamos compartilhar o acesso e tal, aí bota lá 10 pessoas, beleza, tá todo mundo bem, 10 megas compartilhado para 10 pessoas, pô, tem gente que está acessando 2 megas, 3 megas, 5 megas, até 10 megas de vez em quando. Mas se você dobra essa quantidade, por exemplo, bota para 20, você não conseguiria mais ter aquele acesso, né, expandido em determinados horários, entendeu? A não ser que você estivesse realmente navegando bem sozinho na rede. Mas a partir do momento que tem várias pessoas acessando, mesmo que seja um acesso assim leve, né? Só acessando o site, fazendo a pesquisa, a velocidade distribuída para todo mundo na rede cai porque o seu provedor identifica que tem um monte de gente conectada ali e ele começa a tosar, vamos dizer assim, a velocidade da sua internet, entendeu? Exatamente. Fazendo uma analogia, assim, só para Sim. o público entender, é como se você tivesse, assim, você tem lá uma rodovia larga, né? Então você consegue passar 2 caminhões, assim, ocupando toda a pista, então, para poder utilizar todo o espaço disponível. Só que, se você fosse passar ali de carro, ele deixava só passar também 2 carros. Então, porque é a quantidade simultâneas ali que pode Ele trafegar naquela limita. estrada. Mesmo limita, e mesmo tendo espaço sobrando, né? Porque um carro ocupa menos espaço que um caminhão. Mas ele limita na quantidade de veículos que poderia passar ali, que seria na quantidade das conexões Perfeita simultâneas. analogia. Né? O que não faz muito sentido, né? Porque você tem banda ali disponível, só que limitando a conexão simultânea, você limita a quantidade de serviços que pode ser utilizado às vezes por um único usuário, e também inviabiliza o compartilhamento, porque impede que mais usuários possam estar usando aquela mesma banda, aquela mesma conexão simultaneamente, mesmo que tenha bandas disponível, né? Para uso de mais de um, ou a quantidade de Que usuários desse para que você compartilhar. deseja compartilhar. Exato. É bem nessa pegada aí, Thiago. Oui, je ne peux plus regarder la montre, chercher les raisons, je ne peux plus voir d'évoluer même, c'est le crayon, j'entends le jeu qu'on ne se redonne ensemble, mais les temps avancent lentement comme on sera le sable. Então, um dos diferenciais, né, da rede comunitária é com que a tecnologia esteja na mão de quem produz, né, de quem
cuida dela, né? Quem faz a gestão. Garanta autonomia tecnológica para o cidadão, né? E isso inclui também a utilização de serviços digitais que podem ser utilizados dentro dessa rede, né? Porque a gente tá, assim, a internet, infelizmente, o criador da internet mesmo uma vez deixou isso claro, que ela saiu um pouco do que ele tinha imaginado para a internet, né? Como um ambiente livre, colaborativo. Hoje a gente vê a internet dominada por grandes plataformas proprietárias, comerciais, né? Por mais que elas são gratuitas, elas têm um fim comercial e que e prende, né? Limita, até mesmo ela, através de algoritmos, ela consegue manipular o comportamento dos usuários. E a gente prega que a gente deva migrar, dentro do possível, para plataformas que sejam livres, né? Essas plataformas livres, elas são de uso gratuito, são baseadas em software livre, né? Então permite que você possa fazer modificações, instalar para qualquer fim, até mesmo se for fim comercial, mas ela não te aprisiona, né? Ela te dá liberdade para você utilizar da maneira que você quiser e como quiser. E garanta também a liberdade do uso dos seus dados, né? Da privacidade, para onde os seus dados estão sendo utilizados, para onde eles vão, como eles são armazenados. E dentro desse contexto, é possível ter diversos serviços dentro de uma rede comunitária, dentro da infraestrutura de uma rede comunitária, que sirva, né, aos usuários localmente e também até mesmo fora da internet, né? Exemplos de serviços a gente tem aos montes, né? Por exemplo, se você tem um servidor, um computador que funciona como servidor dentro de uma rede local, é possível ter um blog, né, um portal comunitário, onde os usuários podem compartilhar notícias. Até mesmo quando a internet fica indisponível, ou até mesmo se a rede não tem internet, ainda assim os usuários podem utilizar e ter acesso às informações desse blog, né? Pode ter uma gestão colaborativa, onde todo mundo pode postar conteúdos, né? Um exemplo, por exemplo, na comunidade de Marrecas, existe um portal comunitário onde alguns usuários, né, fazem a gestão colocando notícias, informativos. Então, mesmo que coisas assim Poxa, importantíssimas, Thiago, até mesmo como no não, contexto da pandemia, você né? falou esse negócio de rádio e tal, E esse é só um o engraçado exemplo, é o né? Um seguinte, exemplo existe um um dos mais debate banais bem dentro de uma rede antigo, né, comunitária. da A gente pode democratização colocar das também serviços comunicações e como uma tal, rádio, não, uma o web rádio que licenciamento funciona dentro da realmente para rede, você tirar que de uma rádio diferente de uma comunitária ou de rádio uma TV tradicional, comunitária dos meios que precisa tradicionais de é um licença, parto, é é burocrático, uma precisa coisa do muito investimento dos difícil e ainda tem equipamentos, instalar uma uma série de antena. limitações, porque uma Dentro rádio de uma comunitária você infraestrutura só de vai rede conseguir comunitária, pode, funcionar assim, num tranquilamente se raiozinho utilizar ali de, eu acho que é 3 ou uma 5 rede, quilômetros, alguma uma coisa web assim, um rádio, negócio né? bem Que restrito. não tem custo E nenhum. você falando de criar rádio e TV online e tal, você não tem limite porque a internet é global, então o seu serviço pode estar difundido e não só localmente, mas também no mundo inteiro. E outra coisa que a lei de rádio e TV proíbe é a criação de redes, cadeias de comunicação. Na internet, se eu fico imaginando, se as várias comunidades conseguem se interagir e ter, né, algum grau ali de afinidade, elas podem criar cadeias de informação através das rádios que elas forem criando, né? Isso é fantástico. Exato. Sim. E é isso, esse conteúdo está rodando em todas as rádios, né? Isso é que é bacana. Isso é muito legal. Exato, a produção de conteúdo colaborativo, né? Muitas vezes você não tem um pessoal, não tem ali tempo disponível para produzir uma grade completa de conteúdo na sua rede comunitária, né? Dentro de uma web rádio.
mas você pode, por exemplo, compartilhar conteúdos de outras redes comunitárias que permitem que os conteúdos sejam compartilhados, né? E exatamente. E esse conteúdo pode ser tanto direcionado para os usuários da própria rede, né, com informações ali sobre o poder público, sobre a organização social da rede comunitária, como pode ser também para fora, né, como pode estar conectado na internet, você pode estar usando para divulgar os trabalhos, as atividades da rede comunitária ou daquela comunidade como um todo, divulgando o comércio, fomentando também a economia local. Existe assim diversas possibilidades, tanto na produção como na manutenção desses serviços, né? Há possibilidade de modelos de negócio sociais que podem se beneficiar com essas tecnologias, com esses serviços digitais, né? A rádio tem um potencial enorme e é uma coisa que geralmente os usuários gostam muito de poder usufruir, né? E isso é só mais um exemplo. A gente tem mais exemplos que a gente pode dar de serviços digitais. Por exemplo, como o Saldanha falou, uma rádio, ela pode não ser só voz, ela pode ser uma web rádio TV, né? Também ter transmissão de vídeo dentro da rede comunitária, para fora também com streaming de vídeo. A gente tem também, isso geralmente uma rádio, né, uma web TV, ela tem uma transmissão ao vivo, né, um streaming ali ao vivo. Mas também existe o vídeo sob demanda, né? Como, vou fazer uma analogia, como funciona uma Netflix, né? Tá lá os vídeos disponíveis e você assiste quando você quiser. Também é possível, né? Tanto com produções de conteúdos produzidos localmente, como você pode inserir dentro dessa plataforma conteúdos livres, né? Existem muitos filmes que estão em domínio público, documentários, informações que você pode fazer o download na internet desse conteúdo, colocar na rede local. E qual o benefício que você tem quando você faz isso? Como o conteúdo está na rede local, não há o consumo de banda para os usuários, né? Então, você baixa uma única vez o vídeo e todo mundo da rede pode usufruir sem utilizar a banda da internet, economizando a banda da internet, né? Você tem banda de internet sobrando para realmente coisas que você precisa acessar, né? É uma coisa até de conscientização, né? Das pessoas entender que o acesso à internet, né? De certa forma, você vai estar consumindo ali informação. E se você fizer serviços locais, disponibilizar conteúdos locais, você diminui, né? Esse consumo e sobra mais banda realmente para aquilo que interessa. Mas nesse contexto de serviços digitais, sabe o que eu estava pensando aqui, Thiago? Serviço de governo eletrônico. Nós estamos vendo hoje, esses dias eu estava olhando algumas matérias, a quantidade de pessoas que tiveram dificuldade, por exemplo, de ter acesso aos benefícios, Sim, né, foi por conta da pandemia, terrível. porque não tinha acesso à internet. E eu fico imaginando, caramba, a gente está na sociedade da informação, tem serviços de governo hoje que só funcionam pela internet e nós temos mais de 50% da população com problemas de acesso, né? Seja pela falta de acesso ou seja por um acesso precário que não consegue garantir, né, de fato, esse acesso pleno aos direitos, né, que já estão postos hoje através do meio digital, né, pela internet. E aí, olhando, se a gente for analisar direitinho, a rede comunitária, porque o serviço de telecomunicações, que a rede comunitária, ela de certa forma, né, não foge muito dessa lógica, o que é caro para o poder público em relação às políticas de telecomunicações e os serviços de telecomunicações é a manutenção. Se a rede comunitária é a própria comunidade que assume o maior custo, né, para se manter o serviço funcionando, olha que coisa fantástica que seria uma rede comunitária, por exemplo, ser parceira do poder público para poder ajudar a população a ter acesso aos direitos, cara, através dos serviços de governo eletrônico. Fantástico. Eu vejo isso com uma potencialidade de impacto econômico, não só nas contas públicas, como um aumento na garantia de acesso de direitos, né, para os cidadãos que geralmente estão em localidades excluídas, que é onde ou a política pública não chega,
Ou que, logicamente, né, aí muito mais provavelmente, o mercado não tem interesse econômico, né, de fazer o provimento. Exato. Então, o fomentar redes comunitárias no contexto de serviços digitais, ele tem também essa coisa de como levar o serviço de governo eletrônico até o cidadão, né? E com um custo bem reduzido para o Sim, poder porque público. Então, é muito essas grandes bacana. empresas de tecnologia geralmente cobram o olho da cara do poder público para implementar essas tecnologias para o cidadão assim, em um município. No momento que você fomenta essas redes, né, o próprio poder público pode fomentar essas redes. E uma forma de financiar é talvez delegando aos gestores dessas redes comunitárias, aos técnicos, a eles disponibilizarem esses serviços localmente para as comunidades, né? Isso, Através dos exato. portais Então comunitários, você né? vai ter um custo do poder público muito menor, diluindo, fazendo uma distribuição de renda, já que vai estar ali fomentando para agentes locais, né? Em vez de uma única grande empresa é, de tecnologia fazendo isso. E aí você tem o ganho ali de várias vias, né? Tanto na questão da economia local, geração de renda, você tem ali o fomento das redes comunitárias, do acesso. Você pode, por exemplo, há uma grande dificuldade, né? De muitas vezes dar suporte, né? Muita gente ficou sem o acesso aos benefícios aí, os auxílios, porque não conseguia, não sabia simplesmente entrar no celular e baixar. Com isso, como dentro desse modelo numa rede comunitária, o vizinho daquela pessoa é o técnico comunitário. Ele tem muito mais afinidade de poder chegar nele e pedir ajuda, num suporte. E esse usuário pode ir lá ajudar, não, ó, Exato. você entra aqui, baixa esse aplicativo e tal, e auxilia. A gente vê muito isso acontecendo sem, assim, nenhum tipo de financiamento. Imagina se essas pessoas são remuneradas justamente para fazer isso e com certeza economizando muito do dinheiro do público, já que são agentes locais, não é uma grande empresa. Enfim, seria Sim. o melhor dos mundos, né? Não, e só para pegar esse gancho, né, de pandemia, uma das questões assim que está mais em pauta agora, isso dá outro podcast, é a questão do acesso à educação, né? Os professores e alunos nessas áreas, por exemplo, nós tivemos, né, relatos, por exemplo, de favelas, não era nem área rural, né, de favelas em São Paulo, que os professores tinham que sair com pendrive na casa dos alunos para poder levar o conteúdo que estava sendo dado, né? Então você imagina o que não é você ter uma rede comunitária onde esses conteúdos possam até ser disponibilizados localmente para poder economizar banda, né? É aquilo que a gente estava falando de economizar banda, e os alunos poderem ter acesso a esse serviço ali. É mais uma ideia, Potencial. por exemplo, que é possível, né, dentro desse contexto que você colocou, de, por exemplo, as escolas daquela comunidade poderem ser utilizados os serviços locais para educação, né? Muitas vezes você tem aí, ou o poder público não oferece e cada professor tem que correr atrás de algum serviço gratuito, que às vezes é limitante, que às vezes depois de um tempo cobra, né, dentro aí tendo que disponibilizar os dados Sem sem segurança da segurança, sem informação, privacidade. exato. E aí quando você disponibiliza isso com Aham. software livre, local, com gestão ali da comunidade, os professores têm acesso a diversas ferramentas que podem ser utilizadas, né, e com os seus alunos, né, por exemplo, conferência para poder fazer as aulas online, ferramenta de nuvem para salvar os Exato. materiais dos estudos, ferramenta de edição Sim. colaborativa, né, de texto, de planilhas, enfim, todas essas ferramentas Uma têm disponível em plataforma. software livre. Aham. Não, é engraçado, a gente vê essa coisa das videoaulas, né, da videoconferência para poder dar aula online, né? Então, pô, se você tem uma plataforma em software livre de ensino à distância na rede local e você tem como fazer videoconferências, né, com os alunos também localmente, o professor pode até estar na escola, né, utilizando a rede local e os alunos, cada um na sua casa, também fazendo a aula local tendo acesso, né, a esse vídeo local. Então, enfim, tudo bem que a pandemia, a tendência, né, ela, em algum momento, se espera, né, pelo amor de Deus, que ela se reduza,
né? E aí a gente vai ter aí essa coisa do ensino híbrido e tal, mas em momentos de aperto, você garantir que exista um serviço que todo mundo consiga ter acesso, não de forma síncrona, né? Tanto de forma síncrona como de forma assíncrona, ou seja, tanto na aula online com o professor dando a aula, como também você ter acesso aos conteúdos, né, na hora que o aluno precisar, isso é fantástico. Seria muito legal se os municípios brasileiros começassem a pensar, né, nesses modelos de redes comunitárias para poder ajudar a levar esses direitos e os serviços de governo eletrônico, né, de uma forma com custo bem mais reduzido. Eu acho que né? falta um pouco do conhecimento, de fato, dessas alternativas. Falta um pouco de também interesse público, né, nisso. E eu acho que aí cabe justamente o papel do Instituto na incidência, né? A gente tem esse diálogo com municípios, com outros gestores públicos, para fomentar esses modelos que são baseados em governo aberto, são baseados em cidades inteligentes, cidades digitais, para que a gente tenha modelos mais colaborativos, com infraestruturas comuns, e fomentando as redes comunitárias em todos os municípios, de preferência em parceria com o poder público, né? Porque toda a rede comunitária Sim. ela pode surgir de forma totalmente autônoma, autofinanciada pelos próprios usuários, mas funciona de maneira muito mais fluida, muito mais tranquila, se ela tiver apoios, inclusive do poder público, né? Sim, até porque é uma entidade, é uma iniciativa sem fins lucrativos, né? E de extrema relevância e de interesse público, né? Exato. Se quiser fechar, é só dar o. Ah, bacana, Thiago. Então, eu acho que esse podcast, ele logicamente é uma condensação, né? Ou uma forma bem reduzida dos pontos principais, né? Que a gente fez sobre redes comunitárias e outros temas, né? Que são correlatos também com redes comunitárias. Mas eu acho que é isso, faz parte da nossa missão, né? E também vai fazer parte da missão de todo mundo que está ouvindo esse podcast, né? Se a ideia é de fato a gente começar a fomentar, né, iniciativas comunitárias para poder resolver o problema de exclusão, né, digital do país, e também ao mesmo tempo, né, o poder público ele poder ter acesso a uma iniciativa que não só reduz as contas públicas, mas também ajuda o cidadão a ter acesso aos direitos. Tá aí, cidadão. Compartilhe esse podcast e vamos ajudar as cidades digitais e redes comunitárias começarem a fluir, porque afinal de contas são duas coisas que se conversam, né? Cara, muito bom, Thiago. Gostei do bate-papo. É isso aí, Marcelo. Eu agradeço também, foi bom demais o papo aqui. A gente tá com esse projeto do podcast para ter vários episódios com temas muito interessantes, então fiquem ligados aí para os próximos episódios. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Brigadão e compartilha com força. Vamos que vamos. Até mais.